Olá, sejam muito bem-vindos a esta live. Hoje chegamos então na última sexta-feira do mês, nós vamos fazer a nossa tradicional live de cura de toda a última sexta-feira do mês. Sejam muito bem-vindos. Geralmente nessas lives eu dou uma pequena explicação do que vai ser trabalhado, trago algum conhecimento. Então hoje o que eu vou falar? Eu só vou trazer para vocês como vai ser essa live de cura, tá? Então eu abro a live de cura, é uma live de cura espiritual. Eu não sei se vocês têm conhecimento nesse tipo de cura ou não. Há alguns anos atrás eu nem sabia que isso existia. E com o passar do tempo, os estudos e as escolhas que eu já fiz há muito tempo no tempo, eu vim nesta vida para ser uma curadora e ensinar a curar. Como parte disso, toda a última sexta-feira do mês eu faço lives de cura. Por enquanto, não é uma coisa que eu vou continuar fazendo, porque essas lives ficam guardadas, ficam gravadas e ficam no meu canal do YouTube e todos vão poder acessar quando precisarem. Então eu vou fazendo lives de cura enquanto ainda tem alguma coisa nova que eu preciso fazer nessas lives, mas chega um momento em que eu já fiz tudo o que era necessário fazer nessas lives e todas elas estão completas e vai chegar a você no momento certo para aquilo que você realmente precisa, né? Essas lives servem para coisas físicas, energéticas, emocionais, mentais e acordos kármicos. Eu não faço a limpeza de acordos kármicos nas lives de cura, tá? As limpezas de acordos kármicos precisam de mais profundidade, de uma egrégora maior. Eu preciso que não só o teu anjo da guarda venha para o tratamento, mas toda a tua família espiritual. Então eu mexo com muita coisa quando eu faço as quebras de acordos kármicos de dor, sofrimento, pobreza, escassez, doença. Então, quando é feito essas quebras de acordo, eu só faço em rituais, porque existe uma egrégora maior, não só minha e da divindade, mas também sua, né? Hoje, só o teu anjo da guarda vem, o teu protetor espiritual vem, eu peço um protetor espiritual para todo mundo, é liberado a todos nós protetores espirituais, mas contanto que a gente peça essa proteção espiritual, e eu sempre peço para todo mundo em todas as lives de cura, em todos os rituais, ok? Nesta live, então, nós vamos curar o corpo físico, emocional, energético, mental, inferior, tá? Esses corpos são responsáveis pelo quê? Pelas nossas formas pensamentos, que dão origem aos nossos sentimentos, que dão origem às nossas manifestações, tanto no corpo físico quanto energético. Eu vou fazer uma micro limpeza na sua casa, no seu ambiente, onde você convive com o seu grupo familiar. Se você quiser incluir alguém do grupo familiar, você deixa o nome aqui embaixo, que mesmo depois na live gravada ou durante também a live, isso vai estar sendo levado para essa pessoa com a devida autorização, tá? Do mentor da pessoa, ou como você é mãe, você pede uma ajuda para um filho, para um pai, para alguém que você ama muito, tá autorizado aqui que você faça isso, tá? O ideal é a gente fazer o ritual, porque no ritual além de vir as egrégoras maiores, eu faço um trabalho muito mais profundo, porque exige mais, tá? Por isso que os rituais são fechados e são pagos. Mas as lives de cura, elas já vão te trazer muita paz, tá? Muita paz na tua vida. Inclusive, se você tá com alguma dor física, alguma coisa que você tá sentindo na sua fisicalidade, algum problema, por exemplo, assim, problema de vícios, né? Pessoas falaram comigo problema de vícios para elas e para os filhos. E isso precisa participar de um tratamento maior, tá?
tem o ritual, mas a live de cura já vai trazer uma grande ajuda para tua casa, para tua família. Todos que vocês quiserem incluir aqui, vocês vão deixando os nomes, tá? Essa live, ela tem tempo indeterminado, a espiritualidade vai estar trabalhando ad eternum. As minhas lives, elas não têm limite, né? Por isso que elas ficam gravadas e continuam sendo distribuídas, porque senão elas só seriam naquele momento da cura, tá? Então, como a egrégora continua trabalhando, e na verdade, gente, além dessas egrégoras espirituais, dos seus mentores, dos meus mentores, a minha equipe de cura, Apóstolo João sempre vem nas lives de cura coletiva e a equipe dele, por isso que eu sempre deixo marcado, porque tem muitas egrégoras que vêm para os trabalhos espirituais que eu realizo, né? Mas o que faz realmente a cura acontecer é que tem algumas coisas que estão mais arraizadas nos corpos inferiores, então essas egrégoras conseguem retirar isso de você, né? Fazer essa limpeza. Mas tem algumas coisas, gente, que fica num grau tão profundo que só a consciência crística consegue curar, tá? E isso é o meu trabalho, essa é a minha parte, é quando eu entro em ressonância com a consciência crística, é quando eu entro num momento dentro da consciência crística e trago isso para manifestação no mundo, que é feita as curas mais profundas, tá? Então, as egrégoras vêm resolver coisas que já estão mais manifestadas, vamos dizer assim, na fisicalidade, tá? Mas aquilo que causou a manifestação na fisicalidade, aí quem faz é a consciência crística. Por isso que às vezes precisa de um tratamento maior ou de mais tratamentos, tá? Eu não sei se vocês já leram, conheceram Joel Goldsmith, ele também era um curador. Desde que eu ouvi a primeira vez o nome do professor Hélio Couto e do Joel Goldsmith, eu já soube que o professor Hélio Couto era meu mentor, isso é coisa de muito tempo, não é? Dessa vida. E o Joel Goldsmith também, porque a minha ressonância com Joel Goldsmith e Emmett Fox é de 100%. Sabe o que é você ter uma ressonância de 100% com uma consciência? Então, a minha consciência tem uma ressonância de 100% com Emmett Fox e Joel Goldsmith. Emmett Fox, eu acredito que não tenha sido curador, acho que ele não fazia curas, ele só ensinava como era a consciência crística. Mas o Joel Goldsmith, ele era um curador. E aí ele não ensinava exatamente como era a consciência crística, ele ensinava como era ser um curador espiritual. E para isso você precisava despertar a consciência da verdade, que na verdade é a consciência crística, tá? Que é a consciência do amor incondicional. Então eu sou uma misturinha de Emmett Fox com Joel Goldsmith nessa vida, tá? O meu trabalho é curar, ensinar a curar e ensinar como despertar a consciência crística. Veio os dois, né? Me orientando, me ajudando e sempre presentes no meu trabalho, tá? Por isso que vocês podem ver, muito antes de eu conhecer eles nesse mundo, eu já falava exatamente o que eles falavam com as mesmas palavras, porque nós conhecemos os mesmos lugares, nós frequentamos as mesmas escolas, nós fomos nos mesmos lugares dentro do corpo de Cristo, nós fomos nos mesmos lugares dentro da consciência suprema universal, nós tivemos as mesmas orientações do Cristo interior, nós tivemos as mesmas orientações do grupo de iluminação planetária, né? Então a gente faz parte dessa egrégora. Eu ainda sou encarnada deles, né? E para curar, geralmente, quando eu tô no momento de cura espiritual, sempre Cristo me empresta o seu sentir, o seu toque e a sua forma de ver, né? Isso já... Eu não percebia que era de Jesus que eu recebi essas formas de ver o Filho de Deus, mas eu vejo o Filho de Deus como ele vê. E por isso que eu trabalho com a consciência crística. Então ele me empresta isso, não é uma incorporação,
não é uma canalização nos termos normais, assim, que a gente pode utilizar, né? Porque eu nem sei se na Terra alguém poderia canalizar Jesus Cristo no tamanho da frequência dele. Mas ele me empresta coisas dele, né? E ele me empresta sentires, ele me empresta a forma de ver você, a forma como eu te vejo durante o atendimento, é como ele te vê. Por isso que as curas acontecem, tá? Ele vê o Filho de Deus sempre como Filho de Deus. Ele não vê exceções nos filhos de Deus, né? Então, essa forma como Jesus vê, ele me empresta. E isso eu não sabia que era assim. Eu sabia como eu via, mas eu não sabia que essa forma que eu via era emprestada de Jesus Cristo. Foram os mestres dos registros akáshicos que me falaram que eu tenho o toque, o sentir e a forma de ver de Jesus, né? Então isso é muito, muito incrível. Eu nem tenho consciência total da dimensão do que é isso, do que é eu ser honrada com isso, com esse dom, né, de receber essa graça, porque muitas pessoas querem muitas coisas no mundo, casa, carro, apartamento, relacionamento perfeito, viagem e não sei o quê. E eu demorei muito tempo depois do meu processo de iluminação para voltar a ter qualquer prazer pela matéria, né, pelo mundo manifestado. Qualquer prazer mesmo, gente, até um abraço das minhas filhas era normal, não tinha mais aquela coisa aquele sentimento profundo, aquele prazer profundo, porque a gente fica meio apática em relação ao mundo quando a gente se ilumina por um tempo, tá? Mas depois que a gente vai evoluindo dentro da consciência crística, a gente vai começando a ter amor por tudo aquilo que Deus criou, pelo sol, pela grama que a gente pisa, pelo ar. Cada vez que eu saio do meu apartamento, gente, eu desço uma rampinha, se eu saio caminhando, e hoje eu faço bastante coisa caminhando, então cada vez que eu saio e eu desço essa rampinha para chegar na porta do prédio, no portão do prédio, eu olho a vista, que eu moro num lugar bem alto, e eu sinto o ar entrando em mim. Eu sei que isso parece uma besteira, mas ter prazer nas coisas que tu tem o tempo todo, que Deus te deu, que você está experimentando e você não tem consciência do que é isso, tá? Porque só um corpo físico, fisiológico pode sentir essas coisas, né? Um corpo perispiritual não tem essa sensibilidade. Um corpo tem outros sentires, né? Mas não tem essa sensibilidade de sentir o ar, de poder experimentar isso, tá? Então, eu queria que tu entendesse que o teu corpo físico é uma graça divina. O fato de tu sentir o ar entrando, o sabor dos alimentos, a textura da água, poder sentir dor ou prazer, alegria ou tristeza, emoções. Tudo isso você só pode sentir porque você tem corpos que te permitem expressar isso, tá? Experimentar isso. Então começa a ver a tua vida de uma outra forma. Eu sei que quando a gente tem problemas financeiros, emocionais, doenças ou pensamentos repetitivos ou coisas nesse sentido, a gente não consegue ver além do nosso umbigo. Essa é a verdade. Mas começa a ver os pequenos prazeres do mundo, que são grandes, enormes e que só nós, materializados na fisiologia, conseguimos experimentar. Então, veja isso como uma dádiva, mesmo que às vezes seja uma dor. Seja grato por isso e não grato, obrigado, Senhor, por essa dor.
Obrigada, Senhor, por essa dor, por eu ter experimentado ela até hoje, mas a partir de agora eu não quero mais, não preciso mais, obrigada, amém. E a gente vai fazer a cura agora, tá? Então, assim, acredite em milagres, tá? Porque os milagres, eles são naturais e esse é um dos maiores... O meu trabalho é fazer com que o Filho de Deus lembre que ele é Filho de Deus. Sendo Filho de Deus, ele é operador de milagres. Você é um operador de milagres na materialidade, na fisicalidade. Deus te deu um poder de manifestação instantânea. Você não percebe que tem esse poder, mas todas as manifestações da sua vida são manifestações instantâneas da tua consciência. E você só consegue fazer isso porque Deus te deu esse poder. Você não é largado dentro de um jogo, dentro de um mundo, dentro de uma holografia solto. Você é largado dentro dessa holografia com o poder de escolha do que você vai experimentar. Essa escolha vai dos teus pensamentos, sentimentos, emoções e daquilo que você acredita que é possível. Então, tudo aquilo que você acredita que é possível e se materializa na tua vida. Como assim? Deus te deu este poder no mundo de materializar o que você quiser, contanto que você acredite que é possível. Ok? Então, você pode fazer milagres através de você mesmo. Eu mesmo acredito que se eu orar com fé, eu vou curar isso aqui na minha vida, na vida do meu filho. Eu acredito que Deus vai fazer essa cura. Eu acredito que Jesus Cristo vai fazer essa cura. Eu acredito que Joel Goldsmith vai fazer essa cura. Eu acredito que a Ana Long vai fazer essa cura. Não importa qual é a pessoa. É a consciência crística sempre que cura. Porque a consciência crística, ela te lembra da tua perfeição e anula os erros que você cometeu criando com a tua consciência. Que na verdade tu não criou, tu manifestou, tu expressou e tu experimentou. A consciência crística é você na divindade, onde você é perfeito como Deus te fez. E de lá, descendo para esses nossos corpos inferiores, que é o psíquico, o emocional, o energético e o físico, descendo para esses nossos corpos inferiores, ela naturalmente cura. Na verdade, ela não cura, ela só... É que eu consigo ver as frequências, tá, gente? Então, assim, ó, por exemplo, uma doença, ela tem uma frequência alterada, tá? Você manifestou uma doença ou um problema na sua vida. Você alterou uma frequência. Você tem esse poder de alterar as frequências. Você alterou ela. Ela era assim, por exemplo, e você fez oscilações nessa frequência, tá? Você danificou essa frequência, tá? Então, você tinha uma frequência de um rim. E essa frequência era de um rim perfeito. Com seus medos, com seus traumas, com as suas mágoas, com seus rancores, você foi infiltrando tanta coisa ruim nos seus pensamentos, emoções, sentimentos, no seu corpo energético, né? Até chegar à materialização do seu corpo físico. Tá? Não é que você seja culpado de todas as doenças, mas as suas emoções guardadas, que você não sabia que estava fazendo mal para você não sabia que esse era o caminho da dor, você escolheu guardar aquelas mágoas, ao invés de limpar, de purificar, de perdoar, de sair dessas situações, de mudar a tua vida. Você não via outra solução, você foi ficando, aceitando. E aquilo foram criando doenças em você. Você tinha uma frequência de um rim perfeito. Aí você alterou essa frequência com esses sentimentos, emoções, pensamentos, sensações, crenças, medos, mágoas, raivas, culpas, ressentimentos. Tudo isso foram criando problemas em você. Você alterou as frequências. Por exemplo, eu na adolescência tinha uma unha muito perfeita, tipo uma casca de cavalo, assim, bem dura, bem resistente. E durante muitos anos de sofrimento que eu passei, inclusive durante o processo de iluminação planetária, de iluminação espiritual,
no desfazer do meu ego foi muito sofrido. Ver como era a minha sombra, o que eu tinha dentro de mim, foi muito sofrido. Isso causou muitas dores em mim, muitos problemas em mim, né? E aí eu alterei as frequências perfeitas. Eu alterei as frequências perfeitas da minha unha, dos meus dentes, da minha pele, né? A gente envelhece porque a gente altera as frequências. Então tudo isso, do meu cabelo, quase fiquei careca. Então tudo isso está ainda sendo regenerado em mim. Cada vez que eu curo, cada vez que eu sirvo, cada vez que eu faço, cada vez que... Eu não paro para intencionar, quase nunca eu paro para intencionar alguma coisa para mim. Não que eu não devesse, talvez eu devesse fazer mais isso. Mas eu sei que eu estou sendo regenerada. E eu aceito o tempo dessa regeneração. Às vezes eu dou uma apressadinha, né? Que nem eu já contei para vocês que eu tinha umas ruguinhas aqui e aí eu fiz a regeneração em uma noite. Na noite seguinte eu não tinha mais nada. Então tem muitas coisas que a gente... Na manhã seguinte não tem mais nada. Então tem muitas coisas que eu fui regenerando. Tem outras coisas que eu nem sabia que tinham dado determinado resultado e foram ficando. Mas elas foram se curando sozinhas. Eu só fiquei sabendo depois que já aconteceu. Que no ano passado eu retirei um melanoma. Só que eu retirei um melanoma com as bordas livres. Então ele já veio curado, né? Então a espiritualidade, a divindade, ela me cuida, ela me protege porque eu tenho esse trabalho espiritual para fazer. E às vezes eu fico mais cuidando dos outros do que de mim, que é um pito que eu sempre levo da espiritualidade, que eu tenho que cuidar de mim como eu cuido de todo mundo. Ok, meu compromisso para este ano. Mas, gente, o que eu quero te dizer é que, assim, a tua frequência era perfeita, de todos os órgãos, de tudo no teu corpo, perfeito. E você alterou. Agora, nesse momento da cura espiritual, a gente vai realinhar essa frequência com a frequência divina, tá? É isso que a gente vai fazer. A gente vai curar essa frequência. Ela pode se materializar instantaneamente ou pode demorar determinado tempo. O que vai demorar para isso acontecer? Os impedimentos que você tem na sua consciência. Por isso que em quase todos os atendimentos eu me torno vocês, porque eu não tenho impedimentos para a manifestação. E aí o resultado muitas vezes é instantâneo, tá? Eu já vi milhões de remissões espontâneas. Que nem Jesus fazia, remissão espontânea na hora. Muitas coisas aconteciam depois, mas muitas coisas eram remissão espontânea, tá bom? Então, mais ou menos só para vocês entenderem, é assim que eu faço as curas espirituais, tá? O canal do YouTube é Ana Long Consciência Crística, tá? Aqui é Ana Long Oficial, lá é Ana Long Consciência Crística, tá bom? No YouTube. É bem bom no YouTube, tem vídeos muito antigos sobre consciência crística, tem bastante conteúdo lá, tem muitas coisas. Eu sempre tinha horário para gravar os vídeos, então eram sempre vídeos que eram inspirados pela consciência crística, tinha data, hora, tudo marcado para que eles fossem gravados. Eu não gravava assim aleatoriamente, conforme eu queria. Que nem aqui. Porque o que acontece, gente? Cada um que entra no meu perfil, sabe quando você manda um e-mail pro Sareli Couto que eles todos estão recebendo ajuda espiritual e estão mesmo? Aqui também é assim, tá? Entrou no canal, entrou no YouTube, faz parte da egrégora, todos estão recebendo luz divina. Todos estão recebendo auxílio espiritual, tá? Entrou na egrégora, todos estão recebendo ajuda espiritual, auxílio espiritual. Tá bom? Boa noite. Alguém tem alguma pergunta antes que eu comece o atendimento? Alguém tem mais alguma pergunta? A Fátima colocou que ela adora o Joel Smith, já o professor Eli Couto me traz medo. O professor Eli Couto me dava muito medo, mas sou grata de todo o meu coração, pois é através dele que cheguei ao Joel. Eu também, foi através do professor Eli Couto que eu cheguei ao Joel, tá? E levei muitas pessoas até o Joel, porque o Joel, ele bate 100% com o meu trabalho, 100%.
Talvez eu seja uma reencarnação de Al Goldsmith, mas não é o que eu sinto. Mas é muito parecido, viu? Muito parecido, né? Só que quando a gente ouve Al Goldsmith, ele parece assim ser muito calmo, né? E eu já não tenho uma frequência assim tão gentil. Acho que eu dou mais chinelada em vocês e puxão de orelha do que colo. Mas eu sei equilibrar bem o negócio. Porque é necessário os dois, né? Você precisa olhar com verdade para a sua sombra, para o seu ego, para poder eliminar ele, para poder desalojar ele, para poder deixar ele de lado. É engraçado que a gente faz todo um trabalho para deixar o ego de lado e depois a gente chama ele para viver de novo essa vida. Só que com a consciência crítica desperta. É bem interessante isso, né? Então é isso. Ninguém tem mais nenhuma pergunta? Quem vai participar do ritual amanhã precisa de caderno e caneta. 7 horas da manhã o nosso ritual é bem cedo. A gente já tem de propósito ele ser mais cedo para você poder ficar liberado mais cedo pro teu sábado, tá? Vai ser muito bom esse ritual. Esse ritual tem o diferencial de ele ter 6 rituais em um, porque ele vai... Hoje eu falei na live sobre esse ritual que eu recebi, que eu vou ter que fazer no ritual, né? Então são 6 rituais, olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. É tudo isso aqui. É o que eu recebi, que eu tenho que fazer no ritual para vocês amanhã. Então já tá tudo prontinho, delimitado, esquematizado. É tão bom, né? Quando a gente tem um conhecimento assim, né? Eu lembro que uma vez eu demorava 3 horas para montar uma palestra. E depois que eu despertei, meia hora a palestra tá pronta. Porque o conhecimento ele vem todo assim para aquele conteúdo, para aquele assunto, aquilo lá que eu preciso fazer. É bem interessante assim como funciona, né? Como eu trabalho a frequência para abrir a evidência. Tu não precisa abrir a tua evidência, tá? Tu tem que sempre se perguntar por que tu quer abrir a evidência. Porque a evidência, gente, ela se abre sozinha quando tu tá pronto para receber. Às vezes, não ter a evidência aberta 100% do tempo é uma dádiva, tá? Eu tenho amigas que têm, bem próximas, que têm a evidência aberta 100% do tempo. A gente tem que fechar a evidência delas, ou elas mesmas se fecham a evidência. Quando elas vão em algum lugar, a gente fecha o campo, a gente fecha a evidência. Porque determinados lugares, determinadas pessoas, é complicado porque tu nunca mais vê as coisas como elas se apresentam no mundo. E no mundo elas são muito mais bonitas, vou te dizer. Então, não há necessidade de você abrir uma evidência para ter uma boa vida. Você pode ter uma boa vida sem abrir evidência. No momento certo, quando for necessário, a sua evidência vai abrir. Canalização, incorporação, o que precisar, o que é para você, vai vir no momento certo, no devido tempo, tá? Então a gente não precisa se preocupar, eu quero abrir minha evidência. Por que você quer abrir uma evidência? Você quer ver coisas ocultas? Primeiro, seja feliz, tenha uma vibração alta, viva bem. Isso já é muito mais útil do que abrir uma evidência. Entende? A gente quer coisas que... Eu queria muito, quando eu comecei no caminho espiritual, eu queria muito poder de manifestação. Poder de fazer as coisas acontecerem na matéria, né? Porque eu achava que eu não tinha, né? A gente já tem esse poder de manifestação. Instantaneamente. Só que quando eu despertei, antes mesmo de eu despertar, eu vi como é que se fazia para manifestação instantânea do desejo. E não precisa um monte de coisa que nem o Deepak Chopra fala naquele livro dele lá. É muito mais fácil que você pode imaginar. Realizar instantaneamente um desejo. Só que quando isso aconteceu, eu pedi para ir mais devagar. Eu não queria mais ter aquele poder, porque tudo que eu pensava acontecia instantaneamente, sabe?
E eu vi que os meus pensamentos no mundo, eles não eram exatamente o que eu queria. Eu já dei exemplo. Quem não viu a live de ontem, vê a live de ontem. O meu sofá mudou de lugar na minha sala. Aí eu disse, meu Deus, ele tá muito no meio da sala. As pessoas vão passar correndo, porque era entre a cozinha, os quartos e a cozinha. As pessoas vão passar correndo ali e vão quebrar um dedinho do pé nesse sofá. Não deu outro. No mesmo dia, eu passei correndo, porque eu deixei meu celular na cozinha, ele despertou. E aí eu passei correndo para não fazer barulho, para parar o despertador. E eu quebrei o dedinho do pé. Aí eu agradeci, porque foi o meu dedinho. Porque se não fosse o meu dedinho, eu ainda tinha karma de ter alguém que ia ficar 6 meses com o dedinho quebrado. Né? Então, tem muitas coisas que a gente quer, mas que a gente ainda não está preparado. Então, isso me mostrou, eu também queria saber muito o meu propósito. Porque eu gravei 600 vídeos antes de saber qual era o meu propósito. Eu gravei 600 vídeos sobre consciência crística antes de saber qual era exatamente o meu propósito. Eu fui gravando os vídeos durante o meu despertar. Com hora marcada, tudo certinho para eu gravar. E eu gravava os vídeos, eu não me via assim na frente dos vídeos, eu só via uma luz no meu formato, assim. E eu queria muito saber o meu propósito. Mas um dia eu recebi uma iluminação de que se eu não tinha ainda o meu propósito, era porque eu não estava pronta para segurar. Eu não estava pronta para trabalhar. Eu não estava pronta para executar. Eu não estava pronta conscientemente para receber o peso que era o meu propósito. Então era mais fácil eu ir fazendo o que eu tinha que fazer, sem saber exatamente qual era o meu propósito. Era mais fácil do que eu saber, porque quando eu soube o meu propósito, eu tinha que estar com a consciência pronta para aquilo, tá? Entende? Às vezes também, depois que você desperta de verdade, que não é esse despertar que falam por aí, quando você desperta a consciência crística, você começa também a ter premonições de futuro, você começa a ter um monte de coisas nesse sentido. Só que aí você já tem o poder de mudar. Você tem premonições de futuro, por exemplo, às vezes se vai acontecer algum acidente com alguém, alguma coisa nesse sentido, e você já consegue mudar o futuro. Então, são poderes que são liberados conforme você vai tendo outorga para realizar. A consciência crística não desperta e você já tem todo o poder do Cristo para você. Não é assim que funciona. Você desperta a consciência crística e você vai recebendo outorgas de poder conforme você vai ascensionando em amor incondicional. É uma coisa mais lenta, tá? Não é instantânea. Tem coisas sim que são instantâneas, mas nem tudo é. Então vamos fazer a cura, a parte do tratamento. Eu não coloco música, quem me conhece já sabe por quê. Porque eu não conheço nenhuma música que chegue às frequências crísticas ainda. E aí elas têm uma vibração mais baixa do que onde a gente vai nesse atendimento, e é só por isso que eu não coloco as músicas, tá? Eu peço a todos vocês que fechem os olhos, silenciem, podem deitar ou sentar numa poltrona confortável, fica bem ancorado, fechem os olhos, relaxem, respirem 3 vezes profundamente, acoplem. A gente precisa acoplar para depois desacoplar, tá? Aí eu vou começar a fazer o tratamento. Autorizem essa cura, digam o nome de vocês, pode ser mentalmente, e autorizem essa cura. Chamem o mentor pessoal de vocês, o anjo da guarda de vocês, para fazer parte desse tratamento, dessa egrégora. Isso, vamos iniciar. A gente pode alinhar junto os 7 chakras, tá? Você pode ir colocando suas mãos no seu corpo. No coronário, Pai nosso que estais no céu,
na testa, santificado seja o vosso nome, na garganta, venha, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade no coração, logo abaixo do peito, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, no umbigo, perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, no chácara básico, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O mal é uma forma de visão, é uma forma de percepção que a gente tem, mas ele tem manifestação e experiência na nossa vida porque nós acreditamos no mal, porque toda a humanidade acredita no mal e aí a gente manifesta. Mas ele é uma dessas frequências com erro, tá? Então a gente consegue corrigir o mal e a gente consegue corrigir as manifestações do mal na tua vida também, tá? Corrigindo essas frequências. Isso que a gente vai fazer a partir de agora. Feche os olhos, relaxe. Imagine uma pirâmide azul ao seu redor, em alfa, beta, gama, delta, epsilon. Uma esfera dourada. Veja agora toda a tua casa sendo limpa, descendo uma água do mar em toda a tua casa, lavando o teto, as paredes, o chão, tudo, levando tudo embora, todos os teus choros, os teus gritos da sua família, brigas, ressentimentos, tristezas, solidão, apatia, reclamação, excessos, levando tudo embora para o fundo do mar. Agora veja uma água crística descendo pela tua sala, pela tua casa, lavando com essa água branca, perolada, lavando toda a casa e levando embora também. Agora imagina abrindo todas as portas e janelas, passando um vento solar, um vento quente, iluminando tudo, abrindo tudo, iluminando toda a tua casa, todo o teu ambiente. Agora imagina uma rede magnética dourada, muito forte e resistente, passando em toda a tua casa, em todas as pessoas que moram com você, em você. Essa teia magnética, ela atrai, ela puxa como um ímã todas as energias densas, negativas, formas, pensamentos, obsessores, ela puxa e leva. Lugar de agir e tratamento na sala. Agora você está limpo, harmonizado os chakras. Eu vou começar a harmonização dos 7 corpos. Relaxa e vai se indo, deixa-se ir, vai respirando, relaxando. Ordene ao teu corpo que relaxe profundamente. Se vier algum pensamento, não briga com ele, entrega. Eu entrego todos os meus pensamentos, incômodos e sentimentos à consciência crística. Eu entrego todos os meus pedidos, todos os meus medos, todos os meus desejos. Os desejos para serem realizados, os medos para serem transmutados e purificados.
Agora nós estamos no corpo 6, descendo todas as frequências crísticas. Amor incondicional, alegria sobre-humana, harmonia e paz. Abrindo o corpo 7 em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, descendo. Passando em todos os corpos, níveis e subníveis, em todas as dimensões. Agora relaxe-se e deixe-se ir profundamente. Te veja caminhando numa ponte de luz. Ao teu redor só tem luz, embaixo de você só tem luz. Você estende as mãos para frente e coloca todos os teus problemas, as tuas dores, os teus medos nas tuas mãos. Vai formando uma esfera cinza, saindo tipo umas poeiras cinza nas suas mãos. É uma energia cinza, densa. Você estica as suas mãos. Neste momento, eu chamo Cristo em presença. Cristo, eu te chamo em presença para trazer o teu amor e a tua luz para toda essa situação, para que a vontade de Deus, que já é feita e manifestada, seja vista e percebida por todos nós. Amém. Vejo uma luz dourada descendo dos céus e desintegrando toda essa esfera cinza, desintegrando, transformando tudo em pó de ouro, desintegrando. Vai caindo sobre os teus pés como pó de ouro, dourado, leve e fluídico, gelado. Cristo, eu te chamo em presença. Para trazer o teu amor e a tua luz para toda essa situação, para que a vontade de Deus, que já é feita e manifestada, seja percebida por todos nós. Amém. Nos teus familiares, veja uma pirâmide violeta ao redor deles. E sobre ela, uma pirâmide rosa, bem clarinha. E sobre todas elas, uma pirâmide azul de proteção. E uma esfera dourada englobando todos eles. E isso também em você. Toda a tua casa está protegida. Os teus familiares. Todos os teus medos, tuas dores, qualquer doença, uma alergia, uma dor, um nódulo, um vício. Tudo isso recebe luz divina e correção de frequência agora. Quando a manifestação quiser te mostrar que ainda existe problema, doença, sofrimento, você vai invocar a consciência crística. Eu invoco a consciência crística, a consciência da verdade, para corrigir essa frequência errada, equivocada, danificada, para que ela seja corrigida conforme ela foi feita e criada.
Obrigado, 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 obrigado. Agora entre em conexão com todas as tuas mágoas, as pequenas coisas que te machucam. E veja o teu coração retirando todas essas mágoas. Tudo está sendo retirado agora. E o teu coração limpo, purificado, agora se enche de amor incondicional. Vai enchendo, 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 enchendo até transbordar em todos os teus corpos, níveis e subníveis, em todas as dimensões, tempos e espaços. E essa cura está encerrada. Quem perdeu, volta, assista, experimente, tá? Deixem o nome aqui de todas as pessoas que vocês querem que recebam esse atendimento, avise essas pessoas, peça autorização delas. Você pode dizer, eu posso fazer uma oração para ti, uma oração de cura para ti? E aí a pessoa autoriza, você deixa o nome dela aqui e você faz isso, tá? Foi bem interessante, né? Eu sou muito grato por esse trabalho. Eu espero todos vocês amanhã. Meu Deus, que filtro é esse? Meus olhos ficaram verdes. Do nada. Amanhã a gente se vê no ritual. Espero todos vocês lá. Eu sou muito grata a todos vocês por estarem aqui. O meu trabalho só tem sentido porque vocês existem, porque vocês estão aqui. E no mundo esse trabalho é muito necessário. Na verdade, ele seria completamente desnecessário, porque você já é o Filho de Deus. Você só precisa lembrar e poder manifestar, aprender a manifestar. Lembrar e aprender a manifestar isso, tá? Olha, gente, quanto brilho. O que aconteceu aqui enquanto nós estávamos no atendimento? Nossa, nem me reconheço. Obrigada a todos vocês que estão aqui. Todos os nomes vão receber ajuda espiritual, a cura espiritual. Quem tiver remissão espontânea e quiser deixar anotado, porque eu já sei que muitos já aconteceu. Quem ainda sente alguma coisa, agradece, solta, invoca a consciência crística e deixa aí, tá? A cura já foi feita, é só você soltar e deixar aí, que às vezes a gente se apega ao sofrimento, à doença, aos problemas, e a gente tem dificuldade de se render, soltar e deixar aí. Então se renda, solte e deixa aí, que toda dificuldade seja eliminada, cancelada e retirada do teu campo, do nosso campo, tá? Muito obrigada pelos corações, pelo linda, linda, linda gratidão. Muito obrigada, gente. A gente se vê amanhã cedo no ritual. Espero todos vocês com muito amor, tá? Obrigada por tudo, por vocês estarem aqui. Deixem os nomes também nos comentários fixados. Eu já vou publicar esse vídeo lá no YouTube e você vai lá e pode deixar lá, pode assistir quantas vezes você quiser. Vai ficar lá de forma liberada e gratuita, tá bom? Ad eterno, como diz o professor Eli Couto. Um beijo.